Boa noite a todos. Bem, eu quero aqui iniciar a aula de hoje. Aliás, iniciando todas as aulas aí da universidade. Lembrando aos senhores que hoje é dia... Que dia é hoje? Deixa eu ver aqui. 30 de março, né? E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a partir de agora gravar as aulas por este novo canal, que é o canal do YouTube, né, que eu tenho. Lá vocês vão acessar. Aí, por exemplo, agora nós estamos falando da Teoria Geral do Estado. Então, os alunos que pertencem à Teoria Geral do Estado, né, que é do primeiro semestre, que são do primeiro semestre, eles vão acessar aí. Lógico, quem quiser assistir também, recordar um pouco aí, quem acessou o meu canal e já se formou, enfim, quiser matar a saudade, fiquem à vontade. Bem, antes de mais nada, eu quero aqui consignar aqui a minha preocupação, né, com o que está acontecendo no mundo inteiro, acontecendo no nosso país tão fragilizado, né, tanto economicamente como socialmente, fragilizado há mais de 30, 40, 60, 70 anos, que nós vemos, né, a gente nunca teve uma crise como essa, né, a gente sempre viveu em crise, mas não uma crise na qual o boom de 2008 não foi nada, não está sendo praticamente nada. Quem viu, acompanhou as notícias aí. Então, é com muita fé que nós vamos passar por esse momento difícil. Previsão de retorno, ninguém tem. As autoridades de saúde, sanitárias, enfim, elas não estão chegando num consenso. Aliás, até chegaram, né? Mas temos aí um impasse político. Lembrando que a Teoria Geral do Estado a nossa matéria é ciência política, mas não vamos aqui comentar, né, sobre posicionamento de X, de Y, que eu acho que não vem ao caso e não acrescenta nada para nós, tá ok? Então vamos lá. Bem, para nós recordarmos o que foi feito, o que foi falado, eu mandei para vocês os elementos caracterizadores de toda a sociedade, né? Só para você não esquecer: finalidade social, manifestação conjunta de vontades e o poder social, tá? Esses são elementos, e aí eu lembro que nós comentamos ainda na última aula nossa, né? Que esses elementos, eles fazem com que se formem toda a sociedade, tá? Toda a sociedade. Então eu peço encarecidamente a vocês que leiam o resumo não, né? A matéria que eu mandei, que ali eu não resumi, eu mandei completamente a matéria para vocês, e claro, que vocês dêem uma olhada na bibliografia recomendada em aula para vocês, certo? Bem, agora nós vamos começar a falar do Estado, dos elementos que caracterizam o Estado, né? Lembrando que o conteúdo de Teoria Geral do Estado ele foi adequado, né, segundo uma nova concepção, e antigamente nós estudávamos muito o Estado. A maioria dos estados, Estado moderno, Estado medieval, Estado grego, Estado egípcio, né? A civilização egípcia. Entenderam por bem retirar isso, o que eu achei certo. Porque se você vê a história do direito, se você vê outras matérias, nós podemos muito bem falar sobre isso. E outra também, não acrescenta também muita coisa no estudo da política e do direito dentro da estrutura, certo? Muito bom. Primeira coisa que nós vamos conversar aqui é sobre exatamente uma pergunta, né? Qual que é a diferença entre nação e Estado? Né? Porque às vezes você vai escrever, e você que hoje está no primeiro semestre, ainda uma realidade um pouco distante para você, muito embora daqui a pouco alguns já queiram escrever aí no PIBIC, né? O trabalho de conclusão de curso, um pouco mais para frente. Aí você fala, pô, será que eu posso usar nação? Será que eu posso usar Estado? Será que eu estou usando certo? Olha, dentro de um contexto genérico, seria até praticamente conceitos similares. No entanto, quando como nós aqui temos que aprofundar, né, o estudo sobre o Estado, então nós vamos descobrir o quê? Que há uma diferença, sim. Que há uma diferença entre nação e Estado. Bem, antes de começarmos, então, a falarmos sobre o Estado, eu quero aqui colocar para vocês a distinção entre
nação e Estado. Gente, outra coisa. Meu modelo de aula, quando eu comecei a dar aula na universidade, é um modelo que eu sempre trouxe do cursinho. E alguns alunos, bastante, não digo que é a maioria, falam, ai professor, o senhor não dita, né? O senhor não faz isso, tem gente que não pega. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou explicar e vou fazer igualzinho nós fazemos em sala de aula. Eu vou ditar e vou explicar que chegou-se a um consenso com os meus alunos ao longo dessa década já no magistério superior, de que é melhor ditar e a explicação. Eu também acho, porque você tem a possibilidade de ditar agora, gente. Não seria interessante, porque você pode voltar a hora que você quiser. No entanto, nós vamos fazer esse primeiro teste para que você possa até ouvir com mais calma. Eu vou falar com mais calma para vocês, para que vocês possam ir digerindo o conceito. Então vamos lá. Distinção entre nação e Estado. Vamos lá. A distinção repousa de que a nação é uma realidade jurídica e sociológica, enquanto o Estado é uma realidade jurídica, apenas jurídica. Ponto. Vamos lá. Por que nação é um pouco de jurídico? Porque vejam só, será que podemos ter uma nação sem Estado? Claro que podemos, tá? Decorrente de relações jurídicas? Sim, mas do ponto de vista da análise do Estado, o Estado somente pode ser concebido do ponto de vista jurídico. Então aqui nós vamos romper o cordão umbilical daquela noção, né? Lembra que nós vimos dos contratualistas, dos naturalistas? Esquece agora aquilo lá. A partir de agora, o Estado é uma concepção jurídica. O Estado é a nossa Constituição Federal. Lembra que eu sempre falei em aula? Quer conhecer o Estado? Você que não tem dinheiro para viajar fora do país? Compra a Constituição Federal daquele Estado. Por quê? Você vai saber como que ele é. Eu sempre brinco. Como é que é o Estado brasileiro? Artigo 1º. Nossa, artigo 1º da Constituição Federal já trata o quê? Dos princípios, né? Dos fundamentos, dos objetivos do nosso país. Opa! Então eu já sei que o meu país, o Brasil é assim. Aí você anda, artigo 5º. O Brasil é um país que tem garantias fundamentais, garantia ao processo. Tem tudo no artigo 5º e seus 77 incisos. E vai embora, vai falando, como é que será o poder executivo no Brasil, hein? Poxa, você abriu o artigo 77 da Constituição Federal e seguintes, tá lá o executivo. E o judiciário, como é que funciona? Todo mundo é juiz, tem ministro, não chama de ministro, como é que é? Vamos analisar os artigos 92 seguintes. Bem, e assim vai. Como é que é o sistema, por exemplo, de arrecadação da Previdência Social? Tá lá, né? A base, pelo menos, né? O esqueleto, depois leis esparsas, aí vão disciplinar a matéria. Mas, no momento, pronto, você já teve um belo de um raio-x de como que é o Brasil, de como que é um Estado. Você vai querer saber como é que é a Constituição, como é que é o Estado norte-americano, como é que é o Estado português, o Estado italiano. Você vai conhecer através da Constituição Federal. Por isso o Estado é uma realidade jurídica. Tá ok? Muito bom. Nação é uma entidade natural, histórica. Né? Quando você fala os mouros, aí nós vamos fazer um resgate histórico aqui, você vai falar de uma nação. Era um Estado? Não, não era. Não era um Estado. O que faltava? A concatenação jurídica. Lógico que uma nação vai se tornar um Estado. Mas é para isso que nós estamos aqui ganhando tempo para explicar para vocês como que vai ser essa transformação. Tá ok? Muito bom. A pergunta que agora que eu quero que vocês anotem. Pode existir nação sem Estado? Pode existir nação sem Estado? Resposta: negativo. Primeiro fichamento, essa pergunta eu quero que vocês coloquem na plataforma. Aliás, a pergunta e a resposta. Aliás, aqui lembrando que a plataforma ela tem horário para fechar. Se vocês não conseguirem mandar o trabalho
naquele horário pré-estipulado, que sempre vai ser uma semana depois das nossas aulas, né? Por exemplo, nossa aula amanhã, né? Terça-feira. Nós vamos ter o quê? Vocês vão ter até outra terça, dia 31 de março, né? Às 22 horas, para mandar o trabalho, para fazer o trabalho que eu vou pedir. Tudo bem? 22 horas para frente, se você mandar, o portal vai estar fechado. Ok? Então, primeira pergunta. Pode existir nação sem Estado? Essa resposta vocês vão buscar. E na próxima aula, eu já comento, óbvio, a resposta. Você vai encontrar a resposta sim, não sei. Aí vocês vão ver como que funciona isso. Mas eu trago a resposta na próxima aula. Muito bom. Vamos agora, então, falar sobre conceito e elementos do Estado. Bem, eu vou aqui pegar um conceito mais tradicional sobre o conceito de Estado, tá? Por quê? Se você for arrojado, você fala assim, não, eu não quero mais saber do tradicional, mas você já soube, você só vai buscar, né, uma doutrina mais moderna. Então eu prefiro formar a base com vocês aqui e passar para vocês um conceito de Estado. Bem, o Estado, anotem aí. Estado pode ser entendida como a associação humana radicada em uma base territorial que tem como comando um poder central que não se sujeita ao mando de nenhum outro Estado. Muito bom. Nessa brincadeira, nesse conceito simplório, nada filosófico, técnico, não. Apenas didático. Porque um conceito simples assim nós conseguimos identificar todos os elementos que constituem o Estado. Todos os elementos que constituem o Estado. Quer ver? Vocês vão analisar o conceito e aí vocês vão perceber que nele já estão inseridos todos os seus elementos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro elemento do Estado, soberania. A soberania. Legal. Soberania, antes de nós ditarmos para vocês, vocês já conhecem já, vocês já ouviram falar já, vocês já, né, como eu disse para vocês, pode continuar lendo o caderno de esporte. Pode, mas agora vai começar a ler o caderno de política também. Então, os telejornais também, não vamos só ver a matéria sobre esporte, tu pode continuar vendo, claro, mas vai começar a ver um pouco de matéria voltada à política. Então, você vai ouvir lá, não, porque tal ato de tal país ofende a soberania do outro. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar isso em telejornais, falados ou escritos. Então, o que é soberania? Bem, soberania tem uma diferença entre soberania e autonomia. Um Estado assim concebido, um Estado de verdade, um Estado raiz, ele tem soberania. A soberania, ela tem dois enfoques. O enfoque externo e o enfoque interno. O externo é até mais fácil. O interno também. O externo é que nenhum país pode invadir a esfera jurídica de outro. Vejam só, infelizmente o exemplo está aqui na nossa frente. Vamos supor que determinado país diga à ONU, país esse que faz parte da ONU, quer saber, eu não vou fechar fronteira, não vou fazer absolutamente nada. Eu quero que o coronavírus, se para mim não passa de apenas uma gripe aí que vai passar e eu não quero saber, dane-se, não vou fazer mais nada. Será que um outro país poderia chegar e determinar? Faça. Veja só. Bem, durante séculos, o que mais adoeceu o mundo foram as guerras. E a guerra justamente ela vem num sentido do quê? De que quando não há
consenso entre os países, quando não há respeito à soberania de um país, é que ocorre uma guerra. Então, sendo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, até porque eu brinco com os meus alunos que depois da primeira não deu certo, né? Você teve a segunda, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os países resolveram, é óbvio, né? Tiveram que se reunir para quê? Para chegar ao consenso que ninguém pode invadir a esfera do outro. Claro, o meu exemplo com o coronavírus é muito novo, né? Porque realmente eu não consigo imaginar um país respeitando todas as ordens da OMS e ligando aquele botão, né? Dizendo, não, eu não quero mais saber disso aí, isso aí não me interessa, lá, lá, lá. Não. Tanto que mais da metade do mundo, né? 3 bilhões de pessoas estão no isolamento social, tá? Por quê? Por determinação da ONU. Ah, mas quem que é a ONU? Vocês vão descobrir comigo mais tarde, né? Que a ONU, na verdade, é uma reunião de países, né? Uma reunião de países em que ela tem uma voz ativa, mas lógico que referendado e autorizado por todos os outros países. Ou seja, não houve desrespeito à soberania. Tá? Quando Brasil, eu aceito uma determinação da ONU, né, junto com outros países, lógico que eu estou abrindo mão da minha soberania, né? Para quê? Para acatar uma decisão externa. Tá? Agora, um país, voltando agora ao exemplo mais tradicional, um país não pode determinar que o outro faça. Não, se vai desculpar, quem manda aqui sou eu. Tá? Então a soberania nesse ponto é isso. E a interna? O que é a soberania interna? A soberania interna já é um conceito já um pouco mais caseiro, óbvio, né? Interna. Por quê? É o respeito das leis, normas dentro de um país. Porque pensa bem, e decisões também, né? Pensa bem, o executivo baixa um decreto determinando um fazer ou não fazer. Desde que aquele fazer ou não fazer esteja dentro de uma legalidade, eu tenho que respeitar? Claro que eu tenho. E uma lei? Também. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Também. E se eu falo, eu quero que você exploda? Não vou. O Estado tem como me coagir de forma legal, dizendo, faça. Você é obrigado a fazer. Sabe por quê? Lembra de Rousseau? Lembra lá no contrato social que o ser humano abre mão da sua natureza, lembra disso? E ele, a partir daí, ele está num contrato, óbvio que esse contrato ele é um contrato simbólico, fictício, né? E nesse contrato, as pessoas deverão exigir do Estado, e o Estado deverá exigir dessas pessoas o quê? Deverá exigir que elas façam ou deixem de fazer algo de acordo com a lei, tá? Então, a soberania interna, o que é? Respeito às normas e leis dentro do país. Tá ok? Vamos lá. Anota aí, então. Soberania, conceito. 2 pontos. Pode ser entendida como a independência de um país, vírgula, que nada mais é do que a capacidade dos estados agirem livremente no plano internacional. Ponto final. A soberania também tem o seu viés interno, que significa respeito e obediência às leis e normas internas. Leis e normas internas. Muito bom. Professor, por que o senhor colocou a soberania como primeiro? Olha, todos os elementos são importantes.
Todos. Quais são os elementos? Soberania, território, povo e finalidade. Finalidade é um conceito um pouco mais moderno, nós vamos conversar isso daqui a pouco. Mas não se pode conceber nenhum país sem soberania. Não se pode conceber nenhum país sem soberania, tá? Então, a soberania, eu podia ter colocado o povo como primeiro elemento. Aliás, existem autores que até colocam nos seus livros primeiro o povo. A disposição geográfica, topográfica, né? Não importa. O que importa é que vocês já entenderam o que é soberania. Segundo elemento, território. Território. Olha só que interessante. Será que é possível imaginar um país, um estado, sem território? É impossível. Ainda que seja uma parca porção de terra, né, uma ínfima porção de terra, e aqui terra, daqui a pouco vocês vão entender que é a soberania de um país, ela está abaixo da terra e acima da terra, né? Além mar, né? Além do mar territorial, vocês vão perceber, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Bem, o território, então, é onde aquele estado, ele repousa, né? É onde ele tem as suas delimitações geográficas, né? Eu brinco com os meus alunos, olha só que falta faz as aulas. Eu desenhava o mapa do Brasil na lousa, né? E vocês vão perceber como eu sou um artista, cara, como eu desenho bem. Tanto que eu tenho que escrever no meio do mapa que é o Brasil, né? E até coloco o Brasil com Z, porque eu falo, ó, foi um gringo, alguém que desenhou. Mas o território é exatamente isso, gente. É o mapa do nosso país, é o mapa de todo o país, aonde ele se projeta para cima e para baixo. Portanto, o território, ele é aonde você pisa, óbvio, aonde você voa, né? Que é o espaço aéreo correspondente, e aí vem o primeiro conceito do território, que é o território, depois o espaço aéreo correspondente e o subsolo. Certo? Depois, e o mar territorial? O mar territorial, né? Lembrando aos senhores, não confundir a faixa de fronteira com o mar territorial. A faixa de fronteira ela se encontra lá no parágrafo 2º, artigo 20 da Constituição Federal, tá? É a nossa faixa de fronteira. Agora, já o mar territorial, ele se encontra disciplinado numa outra lei, que eu vou mandar isso para vocês, tá? O número da lei, para que vocês possam, aliás, melhor, vocês pesquisem isso para que seja colocado lá no trabalho que eu vou pedir. Claro que tudo que eu estou pedindo para vocês, eu estou lembrando aqui, eu estou marcando, eu vou mandar um e-mail aí para o representante de sala, pedindo para que vocês façam os trabalhinhos. Mas aqui vocês vão só pesquisar para vocês, não, o trabalho não é para mim, é para vocês. A faixa do mar territorial, tá bom? A faixa do mar territorial. Poderia até dar a lei para vocês, mas eu penso que fazendo essa pesquisa vocês vão estar mais engajados, mais infiltrados dentro da matéria. Bem, professor, qual a importância do território? Só um lugarzinho pra gente, né, uma casinha pra gente morar? Não. O território, ele serve para duas coisas. Ó, volta na soberania. Primeiro, delimitar o território na qual o país tem que respeitar, né? Na qual o país tem que respeitar. E outra, aonde que a lei de um determinado país vai ser aplicada? Dentro do território. Você que ainda, essa turma nova, vocês não estão tendo penal, né? Mas é importante os senhores terem em mente onde se aplica, por exemplo, o Código Penal brasileiro. Dentro do território nacional. Com essas palavras. Dentro do território nacional. Certo? Então, por aí vocês vão perceber a importância de você delimitar perfeitamente o território. Tá? Perfeitamente o território. Tá ok? Então, anotem aí, trabalho, verificar a lei e a faixa de fronteira, eu cometendo um erro, e o mar territorial brasileiro. Tá ok? Vamos lá.
Já falamos sobre o espaço aéreo, já falamos sobre o subsolo, já falamos do mar territorial, né? E vocês vão pegar e trazer coisas simples, viu, gente? Coisas simples, nada difícil aí com o nosso grande Google, né? Muito bom. Já falamos dos principais fundamentos do território, que é separar de um estado do outro, aplicação da lei naquele país, né? Aplicação da lei naquele país. Que mais? Delimitar qual é a área de atuação do poder do governo, né? Aliás, vai ao encontro com o que eu estou falando, né? Faixa de fronteira. Vamos supor que haja uma determinação do governo executivo federal de que as pessoas têm que ficar em casa. Vamos supor, né? Aonde que vamos estar na faixa de fronteira entre a Argentina, entre o Paraguai, nossos irmãos aqui, nossos vizinhos. O que vai acontecer? Aí um argentino tá lá do outro lado. E outra coisa, gente, quem aqui já pôde ver, a divisa às vezes é uma rua, às vezes é uma ponte, né? Do outro lado tá lá o pessoal andando, bonito. Será que, poxa, vai passar o coronavírus para nós? Será que pode mandar o exército lá? Não pode. Isso é soberania. Você já sabia disso, mas não sabia que, na verdade, essa imposição de não ir significa o quê? Limitação da soberania nossa. Então, a soberania, na verdade, é respeitar, né, o território e as leis do outro país. Ok? Muito bom. Já falamos isso aí. Interessante, território. Já comentamos bastante. Ficou aí como a título de homework. O quê? Qual é a delimitação do nosso mar territorial? Só para dar uma dica para vocês entenderem. Quem aqui já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro, de determinado momento, né, o cruzeiro tem cassino. No Brasil, os cassinos são proibidos, né? Então, em determinado momento, o comandante do navio, ele fala, tá liberado o jogo. Por quê? Saiu do território brasileiro, já tem águas internacionais, tá? Então, na verdade, quem já fez essa viagem de cruzeiro vai lembrar disso, né? Muito bom. Terceiro elemento do Estado é o povo, né? É o povão, é o povo que compõe, né, o nosso país, os outros países, enfim. E, cara, eu vou contar uma coisa para vocês. É interessante quando o povo de um país, ele tem como característica várias: religião, cor, idioma, né? O Brasil é um país continental, nós temos aqui um país gigantesco, onde nós não temos muito dialeto, aliás, quase não temos dialeto. Ao exemplo da Itália, que é um dos países que tem mais dialeto no mundo, né? Apesar de ser o italiano, óbvio, né, a língua oficial da Itália, temos vários dialetos. No Brasil, não. O Brasil, um país, consegue ter a língua portuguesa como idioma oficial e falada aí de canto a canto, né? Do norte ao sul do nosso país, de leste a oeste. Tá? Então isso é um dos elementos que vai caracterizar o povo. Mas vamos supor que 2.000 pessoas que moram no Paraguai trabalham o dia inteiro no Brasil. Será que elas fazem parte do povo? Será que eu posso falar que faz parte do povo brasileiro? Bem, a resposta é um sonoro não. Por quê? O que vem agora à baila, o que seria? Qual a diferença entre povo e população? Bem, qual a diferença entre povo e população? Dessa vez eu não vou pedir para vocês fazer o trabalhinho, eu vou conversar com vocês sobre isso, porque é fácil. População é um índice estatístico. Exato, um índice estatístico. Por exemplo, vamos supor que a sua população do Brasil hoje seja de 200 milhões de pessoas. Só que, diuturnamente, ingressam dentro do país por todas as suas fronteiras, né? E o Brasil é um país gigantesco em termos de fronteiras com outros países. Vamos supor, vamos colocar aí pelo menos umas 100 mil pessoas entrem no Brasil. Eu posso falar que a população que entra no Brasil, ela é flutuante, ela não é fixa. Claro, vamos supor que eu vou trabalhar
na Espanha. Vou lá fazer o meu doutorado. Vou ficar 2 anos lá. Será que eu vou pertencer à população da Espanha? Eu vou ser, ou melhor, perdão. Será que eu vou pertencer ao povo espanhol? Não. Negativo. Tá? Porque eu posso ficar lá, lógico. Aí vem o conceito de cidadania. Aí vem ao encontro algumas perguntas que vocês devem estar fazendo agora, né? Lembra, gente, que eu sou o professor Xavier, consigo ver o que cada um está pensando. Agora com a internet eu tenho cérebro, consigo ver. Vocês devem estar perguntando, mas professor, e quem nasce em tal local? E aí o cara tem dupla cidadania? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar, o povo, nós vamos falar exatamente sobre isso. E aqui vai ser o primeiro contato que você vai ter com a Constituição Federal. Nós vamos analisar lá o artigo 12. Quem são cidadãos, né? Não vamos falar cidadãos, hein? Dá vontade de falar cidadãos. Mas, pelo amor de Deus, cidadãos. Então, nós vamos ver tudo isso agora. Tá? Então, para você entender por que eu que vou ficar 2 anos, 3 anos estudando num país, eu não vou pertencer ao povo daquele país. Eu vou pertencer à população flutuante. Tanto que quando você vai, vou dar exemplo aqui dos Estados Unidos, você vai e você tem o visto, 3 meses. Prorrogado por igual período. Não, tem que ir embora. Não, peraí, eu vou ficar estudando. Ah, tá, você vai ficar aqui estudando, legal. Então vamos lá. Enquanto você estiver matriculado no teu curso, né, no que você vai fazer, você pode ficar nos Estados Unidos. Você pertence ao povo americano? Não. Não. A sua estadia dentro dos Estados Unidos, ela é condicionada. Ela é condicionada. Pode ser que eu venha ganhar a cidadania americana? Pode, né? Pode. Mas aí vai ser outro aspecto, tá? Outro aspecto. Num primeiro momento, você vai pertencer à população americana, que é flutuante, da mesma forma que os estrangeiros que estão aqui no nosso país, a serviço, estudando, eles fazem parte da população brasileira. Por quê? Porque ela é flutuante. E aí a grande diferença vai ser essa. Bem, povo. Bom, vamos lá. Qual seria o conceito de povo? E é interessante, antes de nós ditarmos o conceito de povo, que acredito que eu nem vou ditar para vocês, que eu vou pedir para que vocês, dentro dos elementos do povo, é o que tem o maior número uma maior complexidade, tá? Por isso que eu vou acabar pedindo um terceiro trabalho para vocês só sobre o povo, tá? Mas antes disso, para que você possa entender, para poder fazer seu trabalho melhor, o conceito de povo ele vai surgir na Idade Média. Notem os senhores que não é um conceito, e as senhoras, que não é um conceito tão antigo. Tá aí, ó, a Idade Média, para quem estuda história, né? A Idade Média é um sopro. É um sopro. Tá aqui, aconteceu 500, 600 anos, menos que isso até. Então, o conceito de povo, ele nasce na Idade Média, com a construção dos chamados Estados Nacionais, né? Com a construção dos Estados Nacionais. Tá ok? Então, vamos lá. Você que está aí acompanhando a aula de hoje, vamos colocar aqui um conceito de povo. Pode anotar. Povo diz respeito ao elemento anímico de cada um, vírgula. Vale dizer, o povo está ligado por laços sanguíneos, religiosos, dialéticos, e também economicamente. Isso, gente. Aqui o economicamente ele vem num sentido assim, é um conceito mais moderno, bem mais moderno, você colocar que o povo está ligado economicamente. Por quê? Porque da mesma forma, né, o melhor exemplo é México e Estados Unidos, né?
O México passando sempre por uma crise financeira ao longo de séculos, e o povo norte-americano sempre tendo o quê? Sempre tendo mais dinheiro, sempre tendo mais recursos. O povo americano está ligado porque quem paga os impostos não são os mexicanos, são os americanos, da mesma forma que... Então, quando você tem o laço econômico, né, você trabalha para que você possa ter um retorno daquilo, você está unido, você está unindo um povo, tá? Isso é um conceito bem moderno, e também alguns não concordam, tá? Quiser acrescentar aí também que a etnia também une muito um povo, tá? A etnia, ela une muito um povo, tá ok? Então, ficou assim. Você já sabe a diferença entre povo e população. Muito bom. Bem, quem que eu posso excluir do conceito de povo? É muito mais fácil trabalhar com o conceito de exclusão do que o que seria o povo. Bem, não são considerados povos estrangeiros e os apátridas. Quem são os apátridas? Os apátridas são aqueles que não têm, que o Estado deles não os reconhece como nacionais e nenhum outro Estado os reconhece. Tá? Isso me lembra o filme do Tom Hanks, O Terminal, né? Que o país dele, né, tinha uma guerra civil, né? Quem assistiu esse filme aí lembra, quem não assistiu, é um filme antigo já, mas vale a pena assistir. O que acontece então? Ele estava no aeroporto, que é a área internacional, né? E o país o declarou, né? Por uma guerra civil foi tomado o poder no país dele, e o país o declarou como apátrida. Então ele não pode ser considerado também como um povo daquele país na qual estava lá no aeroporto. Interessante, né? Bom filme para assistir. Ainda mais agora que vocês têm tempo bastante, né? Para assistir filme, série, né? Dá para assistir série até. Muito bom. Finalizando a aula de hoje, eu quero que vocês anotem o seguinte, que o conceito de povo também é extraído de forma subjetiva e de forma objetiva, né? Subjetivo, você vai analisar os laços que unem, né, determinado cidadãos, né? Já um conceito objetivo, esse nós vamos ver já na próxima aula, né? Por exemplo, quer ver? Nasceu no Brasil, o que o cara é? Por enquanto, você aí que está me assistindo, primeiro semestre, é brasileiro, óbvio. Depende, né? Depende. Ele pode nascer no meio da esplanada dos ministérios, em Brasília. Mas, de repente, ainda mais lá, que tu vai ter... Tem muito diplomata, vocês vão entender que as exceções são mais fáceis de entender do que a regra. Então, quem nasce no território nacional, óbvio, né? Na esmagadora, e me permita aqui um pleonasmo, na esmagadora maioria, será considerado brasileiro. Mas depende. Mas, objetivamente, onde ele nasceu? Brasil. Por isso que o conceito de povo, nesse sentido, ele é objetivo. Tá ok? Muito bom, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu vou confessar uma coisa, que não é a mesma coisa dar aula aqui na frente de uma tela de celular, ainda mais para mim, né, que sou meio jurássico para essas coisas, mas é uma maneira de nós estarmos ligados. Essa sala é uma sala grande, né, uma sala, os alunos, mas muito respeitosa, me lembro bem de vocês. Então, quero aqui me deixar o que vocês precisarem, né, dúvidas. Eu estou no meu e-mail, que eu não consegui ativar o meu e-mail institucional. Eu estou aqui no meu e-mail, no marciocursino@hotmail.com, onde vocês podem mandar perguntas. Professor, eu não entendi aquilo, tal. Ou manda a pergunta, eu já vou selecionando algumas perguntas, né? De repente, 1, 2, 3, 4, 5 fizeram a mesma pergunta, a gente na próxima aula já entra respondendo essas perguntas, tá ok? Fiquem com Deus e tenham uma boa noite.